Naquela madrugada silenciosa, quando o mundo ainda estava envolto em sombras e o vento trazia o perfume das oliveiras, Maria Madalena caminhava sozinha em direção ao túmulo. Cada passo ecoava o peso da perda, mas dentro de seu coração ardia uma chama que nem a morte pôde apagar. Era como se algo invisível a guiasse, um chamado suave, vindo de um lugar que a mente não compreende, mas a alma reconhece. Quando chegou ao sepulcro, encontrou a pedra removida. O corpo de Jesus não estava lá. O vazio diante dela era mais do que ausência. Era um espelho do próprio mistério da vida. Madalena sentiu-se suspensa entre o desespero e o milagre, entre o luto e uma esperança inexplicável. Chorando, ela se inclinou e olhou para dentro da tumba. E naquele instante, algo mudou no ar. Um silêncio vivo, uma presença que não era visível aos olhos, mas palpável no coração. Então, ela ouviu uma voz, uma única palavra que atravessou o véu da tristeza. Maria. Ao ouvir seu nome, ela o reconheceu. Não com os sentidos do corpo, mas com a memória eterna da alma. Era ele, não como o homem que conhecera, mas como uma luz viva, uma consciência radiante. O Cristo havia ressuscitado, sim, mas não no sentido físico que os séculos seguintes tentaram impor. O que Madalena presenciou foi a transfiguração do espírito, a ascensão da consciência além da matéria. Ela não viu um corpo voltando à vida. Viu o divino manifestando-se no invisível. A ressurreição, nesse sentido, não foi um milagre externo, mas um renascimento interior. A morte simbolizava o fim do velho eu, o túmulo vazio, o espaço purificado onde a luz poderia nascer. A verdadeira transformação acontecia dentro dela, pois naquele momento Maria Madalena compreendeu. O Cristo não estava fora, mas dentro de cada ser humano, pronto para despertar. Os primeiros cristãos místicos chamavam isso de gnosis, o conhecimento direto do divino. Não era uma crença, mas uma experiência. E Madalena foi a primeira iniciada desse mistério. Enquanto os apóstolos buscavam respostas no mundo externo, ela olhava para dentro. Por isso, foi a primeira a ver, a primeira a entender que o que morrera na cruz era apenas a forma, e o que ressurgia agora era a essência, o Espírito eterno. O túmulo vazio é simbolicamente o interior de cada um de nós. É o espaço da alma que precisa ser esvaziado das ilusões, do medo e do apego para que o Cristo interior possa emergir. Enquanto houver pedras cobrindo esse espaço, pedras de culpa, dogma e ignorância, a luz não pode se manifestar. Mas quando essas pedras são removidas, algo extraordinário acontece. A consciência desperta e o ser humano renasce em espírito. Madalena, diante do túmulo, é o arquétipo da alma desperta. Ela representa o aspecto do feminino divino, aquele que sente, intui e acolhe o mistério com o coração. Não é à toa que nos evangelhos canônicos é ela quem primeiro encontra o Cristo ressuscitado. Ela não o reconhece de imediato, porque sua forma havia mudado. Ele agora era pura presença, pura vibração. Quando ela ouve seu nome, a vibração do amor a atravessa e o reconhecimento acontece. Não pela visão, mas pela comunhão interior. Essa experiência foi o verdadeiro início do cristianismo esotérico, não o das instituições, mas o da ciência da alma. A ressurreição era o símbolo do despertar espiritual, o retorno da centelha divina à sua origem. Madalena viveu o que os antigos egípcios chamavam de renascimento da alma no Akhet, o nascer do sol interior. E é por isso que, desde então, ela foi temida e silenciada. Porque sua experiência provava que a salvação não dependia de intermediários, templos ou dogmas, mas do encontro direto entre o ser humano e o divino. Quando ela voltou para os discípulos e disse: "Eu vi o Senhor", não falava de um reencontro físico, mas de uma revelação de consciência. Ela se tornara testemunha da eternidade. Sua visão era a prova de que a morte é apenas uma ilusão, uma transição de estado. O Cristo que ela viu não pertencia mais à terra. Ele era o Espírito Uno que habita todas as coisas. Por isso, o túmulo vazio é mais do que uma cena de fé. É o espelho do mistério cósmico da existência. Assim como Madalena, cada alma humana é chamada a entrar nesse vazio, a enfrentar sua própria escuridão, a chorar diante do silêncio, até que, enfim, ouça sua verdadeira voz interior chamar pelo nome. E quando isso acontece,
A pedra se move, a luz entra e a ressurreição acontece. Não como um milagre distante, mas como o renascer da consciência eterna. O segredo do túmulo vazio é esse: o Cristo nunca foi embora. Ele permanece vivo em cada um que, como Madalena, ousa buscá-lo não entre os mortos, mas no templo invisível do coração. Após o desaparecimento do corpo de Jesus e o encontro transformador diante do túmulo, Maria Madalena tornou-se o centro de uma revelação silenciosa, um fio de luz que correu paralelamente à história oficial. Enquanto a igreja nascente tentava organizar sua doutrina em torno de dogmas e autoridade, existia um outro cristianismo, interior e místico, guardado nas palavras daqueles que buscavam compreender o verdadeiro sentido da ressurreição. É nesse contexto que surge o chamado Evangelho de Maria, um dos textos mais enigmáticos e belos do cristianismo primitivo. Este evangelho, descoberto em fragmentos no final do século XIX e depois confirmado entre os manuscritos de Nag Hammadi, é mais do que um simples relato. Ele é um mapa espiritual, um guia para a ascensão da alma. Em suas páginas, Maria fala não como uma seguidora, mas como uma iniciada, uma mulher que recebeu ensinamentos diretos do Cristo após sua morte, ensinamentos que os outros discípulos não estavam prontos para compreender. No texto, os discípulos aparecem tomados pelo medo e pela confusão. Eles não sabem o que fazer após a partida do Mestre. O mundo parece vazio e o céu em silêncio. Então Maria se levanta entre eles e suas palavras rompem o desespero. Não choreis, nem vos perturbeis. Sua graça nos acompanhará e nos protegerá. Essas palavras são o primeiro eco de uma fé que não depende da presença física de um Salvador, mas da presença interior do Espírito. Para Madalena, a verdadeira comunhão com Cristo não se dava pela adoração de um corpo, mas pela união da alma com a luz divina. Ela então relata aos discípulos uma visão, uma jornada da alma através de diferentes planos espirituais, onde cada nível representa um obstáculo que o ser humano precisa vencer dentro de si mesmo. Na visão descrita por ela, a alma sobe e é confrontada por forças que tentam detê-la. Essas forças, chamadas de arcontes, simbolizam os poderes da ignorância, do desejo, do medo e do apego, os verdadeiros demônios que aprisionam o espírito na matéria. A cada etapa, a alma responde com sabedoria, dizendo: Tu não me viste descer, mas me viste subir. Tu me julgaste, mas eu me tornei livre. Essas palavras são de uma profundidade extraordinária. Elas indicam que a libertação não vem pela luta externa, mas pela lembrança da origem divina da alma. O caminho de ascensão não é uma viagem para fora, mas um retorno para dentro, ao ponto onde o Espírito e o Criador são um só. E é nesse ponto que Maria se torna símbolo do que os gnósticos chamavam de Sofia, a sabedoria que desce às trevas para resgatar a centelha divina perdida. Mas nem todos estavam prontos para ouvir essa verdade. Ao término da visão, quando Maria compartilha o que viu, surge a tensão que mudaria para sempre o destino da espiritualidade cristã. Pedro, tomado de dúvida, pergunta com ironia: será possível que o Mestre tenha falado a uma mulher e não a nós? Será que ele a escolheu e não nós? A voz de Madalena ecoa com serenidade diante da acusação. Ela não tenta convencer, não discute. É Levi quem se levanta em sua defesa e diz: se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? Certamente ele a conhece bem. Esse diálogo é simbólico e poderoso. Ele representa a cisão que se formaria entre duas correntes: a espiritualidade interior, intuitiva e feminina, e a religião institucional, racional e patriarcal. Madalena, portadora da sabedoria do coração, foi considerada perigosa porque sua mensagem dissolvia o poder das hierarquias. Se a alma de cada ser humano podia se conectar diretamente com o divino, não haveria necessidade de mediadores, templos ou dogmas. E é por isso que o seu evangelho foi suprimido e seu nome deturpado. Nos séculos seguintes, a imagem de Madalena foi transformada em caricatura. A pecadora arrependida, a prostituta redimida, a mulher frágil que chorava aos pés da cruz. Mas essa figura submissa nada tinha a ver com a verdadeira discípula que os textos gnósticos revelam. Uma mulher sábia, independente, iniciada nos mistérios da alma. O silêncio imposto sobre ela
Foi, na verdade, o silenciamento do princípio feminino do espírito, da intuição que liga o ser humano ao invisível. O Evangelho de Maria é, portanto, mais do que um documento antigo. Ele é uma chave esquecida. Ele nos ensina que a verdadeira salvação não é uma promessa distante, mas um processo de despertar que acontece dentro de cada um. A subida da alma, que Maria descreve, é o processo de purificação interior, vencer o medo, a culpa, o ego e o esquecimento, até reconhecer a luz eterna que habita no centro do ser. Assim, Maria Madalena não é apenas uma testemunha da ressurreição de Cristo. Ela é o símbolo da alma que ressuscita consigo mesma, que atravessa a escuridão e retorna à luz. Seu evangelho nos lembra que cada ser humano é um microcosmo do divino e que o verdadeiro Cristo vive em nós quando abandonamos a prisão do ego e nos tornamos conscientes de nossa origem luminosa. O que a história apagou é que Maria Madalena foi a primeira a compreender a essência do ensinamento de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Esse era o segredo mais perigoso de todos, não por ser maligno, mas por ser libertador, pois uma humanidade desperta não pode ser dominada, e talvez por isso as páginas do Evangelho de Maria tenham sido rasgadas, dispersas e escondidas. Mesmo assim, a mensagem sobreviveu. Em cada buscador sincero, em cada alma que escolhe o caminho da luz sobre o medo, Madalena continua viva, não como personagem, mas como princípio, como consciência. O seu evangelho perdido não está apenas em fragmentos de papiro, mas no coração de quem ousa lembrar o que sempre soube. A verdade não precisa ser ensinada, apenas despertada. A história da ressurreição de Cristo sempre foi contada como um milagre físico, o corpo morto retornando à vida, a vitória sobre a morte e o túmulo. Mas por trás dessa narrativa literal, há um ensinamento muito mais profundo, que foi cuidadosamente velado por séculos. A ressurreição não fala apenas de um corpo que se levanta, mas de uma consciência que desperta. Trata-se de um processo interior, um renascimento espiritual, que transforma completamente o ser humano. Nos evangelhos canônicos, Jesus diz: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Essa frase, quando lida sob o olhar místico, revela o verdadeiro significado do ensinamento. Aquele que desperta o Cristo interior, a centelha divina adormecida dentro de si, transcende o medo, o ego e a ilusão da separação. A morte, então, deixa de ser o fim e se torna apenas uma passagem. Os gnósticos compreendiam isso profundamente. Para eles, a ressurreição era uma experiência mística, uma iluminação alcançada ainda em vida. Textos como o Evangelho de Filipe afirmam que aqueles que dizem que primeiro morrerão e depois ressuscitarão estão enganados. Se não recebem a ressurreição enquanto vivem, quando morrerem, nada receberão. Essa afirmação, considerada herética pela ortodoxia, desafiava toda a estrutura de poder da Igreja, pois colocava a salvação nas mãos do próprio indivíduo e não nas instituições ou intermediários religiosos. Maria Madalena, vista pelos gnósticos como a discípula mais próxima de Cristo, teria compreendido esse mistério como poucos. Em seus diálogos registrados nos evangelhos apócrifos, ela descreve visões do Cristo ressuscitado que não aparecem nos textos oficiais. Essas visões não retratam um corpo físico retornando à vida, mas uma presença luminosa, uma consciência expandida que transcende o mundo material. Para Madalena, o verdadeiro milagre da ressurreição era o despertar da alma, o instante em que o ser humano se liberta da prisão da ignorância e reconhece a luz divina em si. Essa interpretação muda tudo. Ela revela que o túmulo vazio simboliza o abandono da velha identidade, da casca do ego. Quando Cristo sai do túmulo, ele está mostrando o caminho para que cada um de nós também saia da morte simbólica, a morte do medo, do condicionamento e do esquecimento de quem realmente somos. Nesse sentido, a ressurreição não é um evento histórico, mas um estado de consciência. As escolas de mistério do Egito Antigo, das quais muitos acreditam que Jesus e Madalena tiveram contato, já ensinavam que o iniciado deveria morrer antes de morrer, experimentar a morte simbólica do eu inferior para renascer no espírito.
Esse mesmo princípio é encontrado nas tradições herméticas, alquímicas e budistas, todas apontando para o mesmo processo, o da transformação interior. A pedra bruta se torna ouro, o homem terrestre se transforma em homem divino. Ao reinterpretar a ressurreição como um mistério interior, percebemos que o verdadeiro ensinamento de Cristo era uma ciência espiritual da consciência. Ele não veio apenas para ser adorado, mas para mostrar um caminho, o caminho da transfiguração, da ascensão interior. Essa ascensão não acontece nas nuvens, mas dentro do coração desperto. É o retorno da alma ao seu estado original de unidade com o todo. Por isso, a igreja primitiva temeu tanto os ensinamentos gnósticos e as palavras de Madalena. Se cada ser humano pudesse compreender que o reino dos céus está dentro de si, como o próprio Jesus afirmou, todo o sistema de intermediação religiosa ruiria. Não haveria necessidade de templos, dogmas ou hierarquias. Bastaria o silêncio interior, o autoconhecimento e o amor como guia. A ressurreição, então, é a vitória do espírito sobre a matéria, mas não porque a carne é vencida, e sim porque é iluminada. Quando a consciência desperta, ela transfigura o corpo, as emoções e o mundo ao redor. Cristo, nesse sentido, não é um homem que viveu há 2000 anos, mas um arquétipo universal, o símbolo da divindade encarnada no ser humano que se lembra de sua origem. Maria Madalena compreendeu isso. É por isso que, nas tradições gnósticas, ela é chamada de aquela que viu o Cristo vivo, não apenas porque testemunhou a ressurreição, mas porque o vivenciou dentro de si. Ela foi a primeira a compreender que a morte é uma ilusão e que o amor é a força que atravessa todos os mundos. Desse modo, o verdadeiro segredo da ressurreição não está na tumba vazia, mas na alma que desperta. E talvez seja essa a revelação que foi proibida, a de que Cristo não ressuscitou para ser adorado, mas para ser imitado. Que cada ser humano possa realizar em si o mesmo milagre, morrer para a ignorância e renascer na luz da consciência divina. Essa é a ressurreição que liberta, aquela que não depende de fé cega, mas de experiência direta, aquela que não pertence ao passado, mas acontece agora, cada vez que um coração desperta para a verdade eterna de que o Cristo vive em nós. A história da humanidade é marcada por silêncios, páginas arrancadas, vozes apagadas e símbolos invertidos. A mensagem original de Cristo e Maria Madalena, assim como o verdadeiro sentido da ressurreição, foi gradualmente soterrada sob camadas de dogmas, traduções manipuladas e censura espiritual. O que foi ocultado de nós não é apenas um conjunto de textos apócrifos ou doutrinas alternativas, mas uma visão de mundo inteira, a lembrança de que o ser humano é, em essência, divino. Desde os primeiros séculos, o cristianismo se dividiu entre dois caminhos, o dos místicos e o dos políticos. De um lado estavam os gnósticos, que viam a fé como uma jornada interior, uma experiência direta com o divino. Do outro, os bispos que buscavam unidade, poder e controle sobre as massas. A escolha foi feita em favor da estrutura, e assim, tudo o que não servia ao fortalecimento da autoridade foi classificado como heresia. Entre os perigos estavam os evangelhos que mostravam Maria Madalena não como uma mera seguidora, mas como a herdeira espiritual do Cristo. O Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Tomé descrevem uma sabedoria que não se baseia na crença, mas no autoconhecimento. Em um desses textos, Pedro questiona a autoridade de Madalena, e ela responde dizendo que recebeu ensinamentos secretos diretamente de Jesus, revelações que falavam sobre a ascensão da alma, o poder do amor e a libertação do medo. Esses textos foram banidos e destruídos porque mostravam algo que ameaçava a estrutura patriarcal nascente, uma mulher como portadora da gnose, e um Cristo que não fundava uma religião, mas despertava consciências. A igreja institucional não podia permitir isso. Era mais conveniente apresentar Maria como a pecadora arrependida, uma imagem criada séculos depois, quando o Papa Gregório I a confundiu deliberadamente com outras mulheres bíblicas. Dessa forma, a figura da apóstola foi transformada em um símbolo de submissão e culpa, apagando sua verdadeira missão espiritual. Mas o que exatamente foi escondido? Em primeiro lugar,
a visão de que a salvação é um processo interno, acessível a todos. O Cristo nos evangelhos gnósticos não é um redentor externo que sofre por nós, mas o princípio divino que existe dentro de cada ser humano. Ele ensina que o pecado não é uma transgressão moral, e sim o esquecimento da própria luz interior. O inferno, portanto, não é um lugar físico, mas o estado de inconsciência espiritual. Também foi ocultada a dimensão sagrada do feminino. Maria Madalena representava a Sofia, a sabedoria divina, o aspecto receptivo e amoroso de Deus. No cristianismo original, o masculino e o feminino eram vistos como forças complementares, necessárias para a totalidade. Jesus e Madalena simbolizavam essa união mística, não como marido e mulher em sentido literal, mas como a integração do sol e da lua, do espírito e da alma. Quando essa verdade foi reprimida, o mundo entrou em desequilíbrio. O divino passou a ser visto apenas como masculino, e a humanidade perdeu o contato com a energia compassiva que cura e transforma. Outro segredo ocultado está na própria prática espiritual ensinada por Cristo. Os gnósticos falavam de rituais interiores de unificação, conhecidos como mistérios da luz. Através da meditação, do silêncio e da contemplação, o iniciado experimentava a presença do Cristo vivo dentro de si. Essa experiência direta dispensava intermediários, e era justamente isso que o poder eclesiástico não podia permitir. Ao eliminar a gnose, a Igreja substituiu a experiência pela crença e o conhecimento pela obediência. Além disso, os evangelhos apócrifos revelavam que Jesus transmitiu ensinamentos sobre a natureza do universo, os planos espirituais e a jornada da alma após a morte. Ele falava de éons, arcontes e dimensões da luz, temas que ecoam no hermetismo e na cabala. Esses conceitos foram suprimidos porque desafiavam a visão simplificada da salvação, transformando-a em um processo cósmico de retorno ao Uno. O resultado dessa ocultação foi uma humanidade separada de si mesma. Por séculos, fomos ensinados a procurar Deus fora, em templos e autoridades, esquecendo que Ele habita em nosso próprio coração. Fomos levados a temer o corpo, o prazer e a sabedoria feminina, quando, na verdade, o corpo é o templo da alma e o prazer é a expressão da vida divina. Mas os tempos estão mudando. Com a redescoberta dos manuscritos de Nag Hammadi em 1945 e a abertura de arquivos antes proibidos, as peças perdidas da história começaram a se recompor. Hoje, a voz de Madalena ressurge das areias do esquecimento, sussurrando novamente o mesmo chamado que ecoa há 2 milênios, o chamado para despertar. O que foi ocultado não é um segredo reservado a poucos iniciados, é um convite universal para lembrar quem somos. A ressurreição proibida, o evangelho perdido, a sabedoria suprimida, tudo isso aponta para uma única verdade. O reino de Deus não está no futuro, nem em outro mundo. Ele está aqui, agora, dentro de nós. E talvez seja por isso que o poder tentou apagar essa mensagem, porque um ser humano que desperta para sua própria divindade não pode mais ser controlado. Ele não precisa de intermediários, não se curva diante do medo e reconhece que o Cristo e a Madalena são espelhos da mesma luz eterna. Essa é a revelação que foi escondida e que agora finalmente volta à luz.